Olá, investidor. Eu sou o Felipe Martins Silveira e eu vou dar início a mais uma edição das recomendações em vídeo da Coin Valores, como sempre pela parte macro. A última semana começou sob grande expectativa quanto à reação do governo frente ao rebaixamento do rating pela Standard & Poor's. E assim como esperado, logo na segunda, os ministros da Fazenda e do Planejamento apresentaram ao mercado a nova iniciativa governamental para tentar equilibrar as contas públicas e afastar o prognóstico inicial de déficit em 2016. Entre as medidas, foi proposta uma redução de 26 bilhões de reais nos gastos governamentais, incluindo redução do PAC e da participação da União na Minha Casa Minha Vida, além do adiamento dos reajustes dos servidores públicos. Já do lado das receitas, o governo espera arrecadar cerca de 40 bi adicionais, e é aí que mora o problema, principalmente pela volta da CPMF, com o qual o governo espera arrecadar 32 bi desses 40 bilhões adicionais. O ambiente que o governo encontra no Congresso para aprovar a volta da CPMF não é nem de longe o ideal, especialmente na Câmara, e boa parte do mercado já considera o cenário mais provável que a CPMF não seja aprovada. As outras medidas arrecadatórias são o fim de algumas isenções fiscais e a elevação do IR sobre JCP de 15% para 18%. Essa última medida em especial agradou o mercado, já que existia a expectativa de parte dos agentes que o governo extinguisse a JCP. No Senado foi aprovada a elevação da contribuição social do setor financeiro de 15% para 20%, que agora deverá passar pela aprovação previdencial e deverá elevar receitas em cerca de 3 bilhões. Também na semana, rumores de uma possível troca do ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, ajudou no fôlego da Bolsa. De indicadores, os dados do varejo referentes a julho e dados do mercado de trabalho voltaram a decepcionar no mercado interno. No cenário externo, as bolsas mundiais aguardavam a decisão do FONC sobre a elevação dos juros, que, como a maioria do mercado apostava, não mexeu na taxa. A instituição ainda frisou que, apesar do mercado de trabalho, tanto salários quanto taxa de desemprego, ter apresentado avanços consistentes, a inflação ainda permanece aquém do desejado. Os anúncios do início da semana, a decisão do FONC e a percepção quase generalizada que o atual patamar de preços da Bolsa brasileira está bem descontado levaram a um movimento de correção. Para essa semana, o foco deve permanecer na esfera política. Apesar do pacote de medidas, como já comentamos, o superávit de 0,7% do PIB para 2016 já é visto como real pelo mercado, tendo em vista a crescente animosidade no legislativo, até mesmo no Senado, que esperava-se fosse mais receptivo. Assim, o governo tende a trabalhar juntamente à base aliada uma espécie de lapidação das propostas, para que possa ser aceita pelo Legislativo, de modo que podemos esperar mudanças substanciais nas propostas iniciais. No caso da CPMF, a estratégia parece ser direcionar parte das receitas extras para estados e municípios em troca de apoio no Congresso. Sendo assim, será o andamento das negociações do governo nas próximas semanas que deve ditar o rumo não só do ajuste fiscal, mas também do humor da Bolsa. Apesar de ofuscados pelo quadro político, também teremos nessa semana IBC-BR de julho, IPCA 15 desse mês e dados do mercado de trabalho, que devem seguir a tônica de deterioração. No fronte externo, teremos nos Estados Unidos divulgação de dados do mercado de trabalho e a terceira revisão do PIB do segundo TRI, que previamente apresentou variação anualizada de 3,7%. Na China, será divulgada a primeira leitura do PMI industrial desse mês, que deve seguir apresentando uma leve desaceleração. De modo geral, apesar do viés negativo dos indicadores e da perspectiva de uma dura batalha para o governo no Congresso, esses fatores já se encontram bem precificados e o investidor pode encontrar boas opções entre empresas exportadoras, defensivas ou muito descontadas. E é nesse sentido que o Bruno vem com as recomendações da Coin. Eu fico por aqui, uma ótima semana e bons negócios. Olá, investidor, sou Bruno Pergentini e dentro desse contexto mais tenso para o Ibovespa que o Felipe comentou, nós separamos 5 opções que nós entendemos ser bastante interessantes para vocês. São elas Ser Educacional, Itaú, VEG, BRF e Alupar. Após as mudanças regulatórias, nós revisamos para baixo as projeções para as companhias do setor de educação, mas ainda assim encontramos elevado potencial de valorização dado o desconto das ações da Ser Educacional. No curto prazo, é a companhia que está mais bem posicionada para manter o nível de captação de alunos com o FIES, em função de sua liderança de mercado nas regiões que terão prioridade do MEC. Outra oportunidade, a nosso ver, é o Itaú.
Os papéis dos bancos sofreram bastante nos últimos meses, principalmente por conta da apreensão acerca dos efeitos das medidas do ajuste fiscal. Com o anúncio do ministro Levi, parte desse peso se dissipou, pois as medidas foram mais amenas do que esperado, especialmente em relação ao JCP, que muitos esperavam estar próximo do fim, mas continua, apenas com algumas mudanças nas regras. Dessa forma, vemos o momento atual como uma boa oportunidade de entrada nos papéis do banco. Banco esse que deve continuar apresentando um desempenho bastante saudável, bem acima da média setorial. Já no caso de WEG, o patamar cambial e sua estratégia de internacionalizar negócios favorecem suas perspectivas. A companhia anunciou essa semana a aquisição da Austral USL, que é uma fabricante de painéis elétricos para equipamentos e instalações industriais, com sede em Valência, na Espanha. Essa maior diversificação de mercados se reflete em interessante desempenho operacional, sobretudo em momentos mais difíceis em termos macro internamente. Quem também se favorece do câmbio desvalorizado é a BRF. Além disso, esperamos forte desempenho operacional no segundo semestre desse ano por conta de outros 3 pontos, que são a intensa reestruturação de suas operações em 2014, principalmente no que diz respeito a custos, realização de joint ventures na Ásia, que amplia postos de vendas, e inauguração de uma nova unidade de processados no Oriente Médio. Por fim, recomendamos a Alupar, que deve continuar reportando bons resultados, principalmente porque o segmento de transmissão não é afetado por questões como oferta e demanda de energia, já que sua receita, que é indexada a índice de inflação, depende exclusivamente da disponibilidade de suas linhas de transmissão. Um outro ponto interessante é que a companhia distribui bons proventos, sendo aí uma interessante oportunidade também. Então essas foram as nossas recomendações. Para mais informações sobre essas e outras empresas, acesse o nosso site e curta nossa página no Facebook. Eu fico por aqui e até a próxima.